Por que o bronzeado some e tem manchas que persistem? Esses dias eu recebi uma pergunta e eu achei interessante, por isso que eu trouxe o assunto aqui pra gente poder conversar. Eu fiz um vídeo dizendo que o bronzeado ocorre pelo aumento da produção de melanina. Essa produção ela é aumentada por causa da exposição ao sol. Então, para defender os queratinócitos, as células da epiderme, os melanócitos eles começam a produzir mais melanina e por isso nós ficamos bronzeadas. É um mecanismo bem similar aos das hipercromias. E com base nisso eu recebi uma pergunta que era mais ou menos assim: por que o bronzeado some com o tempo, mas as manchas como o melasma não somem? Vamos entender e bater um papo sobre isso? Então se acomode por aí, se você puder me assista na televisão para você poder ficar mais confortável e anotar tudo se for preciso. Basicamente a hiperpigmentação ocorre quando o nosso corpo ele produz melanina em excesso em determinadas áreas da pele. A melanina é o pigmento responsável pela cor da pele, do cabelo, dos olhos. Só que o problema é quando essa produção de melanina ela fica desregulada, o que vai resultar em manchas. Todo mundo adora pegar um solzinho e ficar com aquela cor super bonita, não é verdade? Nossas mães dizem até o quê? Que é aquela cor de saudável. Quando a gente não tá ali, né, mais bronzeada, as pessoas perguntam logo se a gente tá doente. É mais ou menos assim que acontece e isso é cultural aqui, né, do nosso país. Mas você sabe o que é que acontece na pele quando a gente fica bronzeada? Bom, o bronzeado é uma resposta temporária da pele à exposição solar. Quando a gente toma sol, os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, elas começam a produzir mais desse pigmento para poder proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas. A melanina ela se acumula ali nas camadas superiores da pele, dando aquela cor, né, dourada que a gente tanto ama. E aqui vem a parte interessante que desencadeou todo esse vídeo. Por que que o bronzeado some? Isso acontece porque a nossa pele ela está sempre se renovando. Então, a cada 28 dias, mais ou menos, as células mortas da camada superficial da pele elas são eliminadas e substituídas por novas células. Com isso, a melanina que estava ali, né, acumulada, ela vai sendo eliminada naturalmente e com o tempo o bronzeado ele desaparece. Então, para você entender melhor, o que é que acontece? Ao tomar o sol, os melanócitos eles são sinalizados e eles começam a produzir melanina. Essa melanina ela é enviada para os queratinócitos e fica ali naquela célula, tornando a pele, né, com uma tonalidade mais escura. Quando o estímulo para, essa produção de melanina vai se equilibrando. Então, os melanócitos eles voltam a produzir melanina normalmente, sem ser em excesso. E como a nossa pele ela tem, né, esse ciclo de renovação celular, as células, né, os queratinócitos que estavam com esse excesso de melanina, eles são eliminados. E como as células que estão ali embaixo, né, estão subindo, elas não têm esse excesso de melanina, porque os melanócitos eles já estão produzindo, né, de forma mais equilibrada, a tonalidade da nossa pele ela volta ao normal e o bronzeado ele desaparece. Então segura aí essa informação do bronzeado, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o melasma. O melasma é um tipo de hiperpigmentação e é uma mancha bem mais complicada. Ao contrário do bronzeado, o melasma ele não vai embora tão facilmente. O que acontece é que no melasma, os melanócitos eles ficam desregulados, produzindo melanina de forma crônica. E isso pode ser causado por uma série de fatores, uma combinação de fatores, na verdade, né? Como mudança hormonal durante a gestação, com o uso de anticoncepcionais, associado à exposição à luz solar. Além disso, o melasma ele também é agravado por processos inflamatórios. E como se não bastasse, a melanina ela pode ser depositada em camadas mais profundas da pele, o que dificulta ainda mais a sua eliminação. Chegando até aqui, se você estiver gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo, e eu posto conteúdo aqui praticamente todos os dias. Compartilha também esse conteúdo com mais pessoas e após deixar o like, observe se apareceu o botão de hypar o vídeo. Se apareceu, clica nele. Dessa forma você vai me ajudar a impulsionar esse vídeo aqui e assim você vai contribuindo muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Até aqui já vimos que o bronzeado e o melasma envolvem a produção de melanina, mas os mecanismos que regulam esses processos são bem diferentes. O que explica por que o bronzeado desaparece com o tempo, enquanto que o melasma ele persiste. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas diferenças.
Vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar sobre o ciclo natural de renovação da pele. Então, a pele ela passa por um processo contínuo de renovação. As células mais superficiais, os queratinócitos, eles são constantemente substituídos por novas células que sobem das camadas mais profundas da epiderme. O bronzeado, que é uma resposta temporária ao estímulo do sol, ocorre porque os melanócitos produzem mais melanina para poder proteger a pele dos raios, ultravioleta. Essa melanina ela se acumula nas camadas superiores da pele, mas conforme as células da epiderme elas vão se renovando, as células pigmentadas elas são eliminadas e o bronzeado ele se desbota, digamos assim, naturalmente. No caso do melasma, a produção de melanina ela ocorre de forma mais desregulada, porque os melanócitos eles estão disfuncionais. E a renovação da pele por si só não é suficiente para poder eliminar o excesso de pigmento, especialmente porque os melanócitos eles continuam ativos, eles ainda estão produzindo essa melanina em excesso. Então não adianta essa renovação natural, porque as células que estão vindo embaixo, elas já estão vindo, cheias ali de melanina, porque os melanócitos eles continuam bem ativos e produzindo, essa melanina em excesso. Segundo, a relação da resposta temporária com a produção crônica de melanina. O bronzeado é uma resposta temporária a um estímulo externo, que é a radiação ultravioleta. E a produção de melanina ela volta ao normal quando esse estímulo ele é interrompido. Já no melasma, a produção de melanina é crônica e desregulada. Então, mesmo quando não há essa exposição direta ao sol, os melanócitos eles continuam hiperativados por conta de outros fatores, como inflamação, hormônios e até predisposição genética. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Enquanto o bronzeado ele depende da exposição ao sol e desaparece quando essa exposição cessa, o melasma ele persiste porque os fatores que desencadeiam hormônio, inflamação, eles estão ativos constantemente. O terceiro ponto é com relação à distribuição da melanina. No bronzeado, a melanina ela se distribui de forma relativamente uniforme nas camadas superiores da pele e conforme essas células elas morrem, elas vão se desprendendo e se renovando, o pigmento ele é eliminado de forma natural. Já no melasma, a melanina ela se acumula de maneira mais concentrada em áreas específicas. Além disso, em alguns casos, o depósito de melanina ele pode ocorrer não apenas na camada da epiderme, ela ocorre também de forma ali mais profunda na derme, o que vai dificultar ainda mais a sua eliminação e explica também a sua persistência. Quarto, gatilhos contínuos no melasma. O melasma ele é influenciado por diversos fatores além da exposição solar. Como eu falei, hormônio, inflamação crônica, luz visível, predisposição genética. Então, mesmo com o uso de protetores, cuidados com a exposição ao sol, outros gatilhos podem manter a produção de melanina desregulada. E esses gatilhos, eles fazem com que as manchas do melasma, elas persistam, ao contrário do bronzeado, que depende principalmente e exclusivamente da exposição aos raios ultravioletas. E aí eu falei, principalmente e exclusivamente, coloquei assim, um entre aspas, porque é bem entre aspas mesmo, porque hoje a gente sabe que tem outras formas de bronzeado. Então tem produtos, que a gente utiliza que aceleram esse bronzeado, mas independente, do fator ali que a gente for utilizar para que esse bronzeado ele aconteça, é esse mecanismo aqui que acontece. Então a gente vai gerar um estímulo inicial, mas depois aquele estímulo ele vai parar. Então o estímulo é o que vai fazer com que aquele melanócito ele produza mais melanina e quando a gente interrompe aquele estímulo, os melanócitos eles vão trabalhar equilibradamente e aí não vai ter essa melanina em excesso, tornando a pele com a tonalidade mais alta, certo? Por isso que eu fiz assim, porque a gente fala da radiação ultravioleta, do sol, que é o mais comum, mas tem outras formas também de bronzeado. Quinto, resposta a tratamentos. Outro ponto importante é que para reduzir o melasma é necessário tratar a raiz do problema, que envolve não apenas a remoção desse pigmento dos corneócitos, mas também a redução da atividade dos melanócitos. Sem esse controle da produção de melanina, o melasma ele pode voltar muito facilmente após o tratamento, enquanto que o bronzeado simplesmente desaparece por conta ali do ciclo natural da pele. Podemos dizer então que no bronzeado nós temos uma célula funcional,
que foi estimulada e está trabalhando temporariamente a mais para poder proteger o nosso organismo. Após esse estímulo, tudo volta ao normal. E no caso do melasma, a célula, o melanócito, ele está disfuncional, ele está doente, para a gente poder, entender melhor. E por isso ele não para de produzir melanina, virando uma produção crônica. Até porque pode haver, outros estímulos constantes, como os que eu já falei aqui, que é diferente de uma exposição solar mais exagerada em um determinado período. Aproveitando, eu vou falar sobre outras hipercromias também, se elas somem ou não, mas antes me diga aí se meu conteúdo ele te ajuda, ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal para que eu possa continuar aqui trabalhando e trazendo mais conteúdo com muito mais qualidade para você. Você pode me ajudar se tornando membro do canal aqui no YouTube ou então pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Das duas formas você vai me ajudar muito. E para facilitar todo esse processo eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Para quem já é membro e apoiadora do nosso canal, o meu muito obrigada. Voltando, nós vamos ver outras hipercromias e se elas podem desaparecer assim como o bronzeado ou não. E a primeira que a gente vai falar é a hipercromia pós-inflamatória. Acredite, ela pode regredir naturalmente com o tempo, mas isso depende de vários fatores, como a profundidade do depósito de melanina e os cuidados com a pele também. É importante associar tratamentos com despigmentantes, como ácido glicólico, ácido cólico, belides, além de outros procedimentos como LED, laser. Isso tudo pode acelerar o clareamento. Mas a hipercromia pós-inflamatória, ela pode regredir naturalmente sem tratamento. Então, o que é que acontece? Aqui, assim, como o bronzeado, a gente tem um estímulo inicial, que é um processo inflamatório, e aí depois, esse processo inflamatório, quando ele é cessado, a gente consegue, regular a produção de melanina daquele melanócito. Mas, claro, como eu falei, tudo vai depender. Então, tem a predisposição genética, tem a profundidade daquela melanina, tem os cuidados, que a gente vai fazer nesse processo, enquanto teve ali, um processo inflamatório, como é que foi depois, o que é que a gente utilizou, se a gente foi para o sol, se a gente utilizou algum produto, se a gente fez algum tratamento. Então, tudo isso também vai influenciar. Mas a gente pode ter uma hipercromia pós-inflamatória, não fazer nada e essa mancha, ela regredir espontaneamente. Isso também pode acontecer. Um outro tipo de mancha são as manchas senis. Elas podem ser tratadas com peelings químicos, laser, jato de plasma, luz intensa pulsada, que vão ajudar muito a remover o pigmento acumulado. Além disso, a gente pode utilizar também cremes clareadores, mas é fundamental prevenir com filtro solar para poder evitar a progressão ou surgimento de novas manchas. Por si só, elas não somem, elas vão precisar de tratamento. Outro tipo de mancha são as sardas. Elas podem ser clareadas, mas por ser uma condição genética, ela não some ou regride voluntariamente. Então, geralmente, ela fica clareando, escurecendo, a depender da exposição ao sol. Mas, quando a gente faz, alguns tratamentos, a gente consegue ter o clareamento dessas manchas. Mas essas manchas aqui, elas não somem, não desaparecem. Dito tudo isso, nós podemos entender que o bronzeado, ele some com o tempo porque é uma resposta temporária à exposição solar. E as células pigmentadas, elas são eliminadas conforme a pele ela vai se renovando. Já o melasma, ele persiste porque envolve uma produção crônica e desregulada de melanina, que vai ser influenciada por fatores internos, fatores externos e que mantém os melanócitos ativos de uma forma bem prolongada. Assim, o tratamento do melasma ele requer intervenção mais complexa e contínua também, para a gente poder reduzir a produção de melanina e prevenir também, a sua recorrência. Quase que não sai aqui o prevenir. Agora me conte aqui se você sabia de tudo isso. Me fale também se você gosta de se bronzear, como é que você se bronzeia. Me conte tudo, todas as suas experiências, suas dúvidas, tudo, que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!